Então eu quero que você cata a sua Bíblia aí, que agora vamos começar, amém? Valendo, ó. Pega a sua Bíblia aí, vão acompanhar comigo Mateus capítulo 7. Eu quero estar falando hoje, terminando a aula da semana passada, falando sobre os 3 níveis de intensidade na oração. Isso é muito forte. É um versículo bastante pregado, bastante usado, mas pouco explicado. E eu quero separar esse tempo aqui hoje só para explicar sobre esta passagem que se encontra Mateus capítulo 7, verso 7. Então, dando continuidade aí, você vai colocar assim: 3 níveis. Vou colocar aqui para vocês verem. Três níveis de intensidade na oração. Três níveis de intensidade na oração. Algumas coisas eu vou ir falando aqui, vocês vai pegando aí aquilo que chama a sua atenção para a aula não ficar muito longa. Aquele mesmo esquema. Chamou a sua atenção? Anote aí. E algumas coisas eu vou querer que realmente você anote também, tá bom? Então você já vai começar a anotar aí os 3 níveis de intensidade na oração. Quais são esses níveis? Tá aí, Mateus capítulo 7, verso 7. Amém? Começou a aula, hein? Mateus capítulo 7, verso 7 está escrito assim: Pedi e dai-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Ou, qual dentre vós é homem, e que, se porventura o seu filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se vós, que sois maus, sabe dar boas coisas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará boas coisas ao que pedirem. Vou ler de novo, hein? Verso 7. Pedi e dai-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Como falei assim no início desta aula, que essa passagem é bastante conhecida, bastante pregada, mas pouca explicada. Essa passagem aqui não serve para todo mundo. Mas se a palavra de Deus está dizendo, se pedir, se pedir, dai-se-vos-á. Se a palavra está dizendo, se buscar, vai achar, vai encontrar. Se a palavra está dizendo, se bater, vai se abrir. Mas eu quero lhe dizer que essa passagem não quer dizer que é para todo mundo. Por quê? Porque nem tudo que você pede, você recebe de Deus. Nem tudo aquilo que você busca, você encontra. E nem sempre quando você bate, abre a porta para você. Meu Deus. Só que interessante que aqui está falando dos 3 níveis de oração. Nós falamos o que aqui? Anote aí. Primeiro nível é pedir.
Segundo nível, buscar. Pedir, buscar, e terceiro nível é bater. Põe uma flechinha aí na frente aí, do jeito que eu fiz aí, ó. E coloca do lado promessa. Jesus está ali falando com os pessoal ali. O que Jesus está fazendo? Está fazendo uma promessa. Aqui há 3 promessas nesse versículo. A primeira promessa é feita. A promessa feita é essa. Se você pedir, se você buscar, se você bater. Jesus ele está fazendo uma promessa. Se você pedir, se você buscar e se você bater, vai receber. Então, uma promessa feita. Qual é a segunda promessa? A promessa repetida, porque ele começa a repetir tudo de novo. E a promessa ilustrada. Então, ele faz uma promessa. Nessa passagem, há 3 promessas. A promessa feita, se você pedir, se você buscar, se você bater. E a promessa repetida, que ele repete aqui dizendo, ó, pois todo aquele que pede, recebe. Ele está prometendo. Todo aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, abre-se-vos-á. Ou seja, ele repetiu a promessa. E a terceira promessa, a ilustrada. Que ele dá uma ilustração. Ele faz uma ilustração ali dizendo, vocês são no mal. Vocês homens são no mal. Vocês sabem dar o que é bom para os seus filhos? Imagine o nosso Pai Celestial. Se você pedir, será que Ele não vai dar coisas boas para aquele que pede? Então Ele está dando 3 promessas aqui. Então anote aí a promessa feita, que é no verso 7. Verso 8 é a promessa repetida. E verso 9 é a promessa ilustrada. Então aqui está falando dos 3 níveis de promessa. Mas como eu falei, essa promessa aqui não é para todo mundo. Meu Deus. Essa promessa não é para todo mundo. Porque aqui está falando dos 3 verbos imperativos. Que no grego significa repetição contínua. Ele está falando e repetindo, continuando a falar. Continuando a prometer. Vai dizer que você, aquilo que você já pediu, você recebeu. Tem coisas que você já pediu que não vem até hoje. Tem coisas que você buscou e não chegou até hoje. Tem coisas que você bateu, você insistiu e não aconteceu até hoje. Por quê? Aí por isso que eu estou falando que essa passagem muitos usam para no momento da pregação, mas não entende por quê. Por que não funciona se a pessoa que está ministrando essa palavra falou aquilo ali em cima de um altar e na minha vida até hoje nada aconteceu? Você vai saber. Posso começar agora o estudo? Então aqui ele está fazendo uma promessa. Pedir, buscar, bater.
Primeiro nível, anote aí. Primeiro nível é pedir, é o primeiro nível da oração. Então você vai colocar aí, pedir é o primeiro nível da oração. Pedir é o primeiro nível da oração. Quer dizer o que, evangelista Betão? Significa simplesmente você apresentar a Deus. Você está pedindo. Você está apresentando uma demanda a Deus. Para que você venha receber uma resposta. Então pedir é o primeiro nível da oração. Você tem que pedir, você tem que abrir a sua boca. Mas, evangelista, Deus sabe de todas as coisas. Eu acho engraçado quando as pessoas falam isso. Deus sabe de todas as coisas. Muitas das vezes essa palavra é usada para dar desculpa. Deus sabe de todas as coisas. Irmão, por que você não fez isso? Deus sabe de todas as coisas. Mesmo Deus sabendo de todas as coisas, Ele quer que você pede. Lembra que eu falei que oração é falar com Deus? Que você só consegue se relacionar com Deus através da oração? Então o primeiro nível é pedir. Porque é simplesmente você apresentar uma demanda a Deus para que Ele possa estar respondendo a sua oração. Então, para receber, a condição é pedir. Então, para você receber algo de Deus, a condição é pedir. Qual é o segundo nível? Vamos para o segundo nível. O segundo nível da oração é mais profundo. Esse segundo nível é mais profundo de oração, que é buscar. Buscar, segundo nível da oração. Amém? Este é o nível da oração onde as respostas não são tão imediatas como o nível de pedir. Por isso que é o mais profundo. Aí você vai lembrar lá do Atos 1, 2. Que o grupo de pessoas estava ali buscando a presença de Deus. Eles ficaram ali, buscando a presença de Deus, até que a resposta vem na descida do Espírito Santo de Deus ali em Atos. Ou seja, eles não pararam. Ele não pediu uma vez, viu que não funcionou ou parou de orar. Não. Ele aumentou o nível. Ele foi para o segundo nível. Pediu, mas agora eles estão buscando o derramamento do Espírito Santo. Então um grupo de pessoas estava ali no cenáculo buscando a promessa de Deus. Ali desceu o Espírito Santo e pegou aqueles que estavam ali. E quantos que estavam ali? 120. E para quem Jesus fez a promessa? No mínimo 500 pessoas. Porque é assim. Tem pessoas que não aguentam. Porque não está vendo nada, desiste. Porque não está tendo resposta, param de orar. Mas ficaram 120 ali, buscando. Não vou pedir não, vou buscar. E ficaram ali, porque a intensidade é mais profunda. Tem pessoas que não aguentam. Eu já ouvi casos de pessoa falar, não estou orando mais pelo meu marido, porque eu sei que ele não vai mudar.
Eu não estou orando mais pelo meu filho, que eu sei que é desse jeito que está levando a vida. Porque a pessoa parou de pedir. Pediu, não aconteceu, não quis buscar. Ah, ele não merece. É bom que Deus aperta, estreita. Ó. Por quê? Não quis buscar. Viu que estava demorando. Por isso que eu falei que é a mais profunda. Porque ela não é tão imediata. Mas o nível da oração aqui está dizendo que a resposta não são tão imediata, mas vem. Esse é o segundo nível. Eles oraram ali até que o Espírito Santo viesse. Tem que orar até que a resposta de Deus vem. E qual o terceiro nível? Fala de bater. Anote aí, bater. Terceiro nível. Ainda mais profundo. Coloca aí, ainda mais profundo. Ainda mais profundo. É uma oração que persiste quando ela ainda não é respondida, quando ela está sendo mais ainda demorada. Aí que você tem que bater. Bater é ser continual, persistindo. E eu quero estar falando sobre isso. Porque nesse texto aqui de Mateus 7, ele está explicando, Jesus ele está falando nesse texto, ele nos ensinou os 3 segredos. Aqui estão os 3 segredos de uma oração eficaz. Porque eu e você precisamos conjugar bem esses verbos na oração. Nós temos que saber conjugar bem esses verbos, para que eu e você venham entender os níveis da oração. E pedir fala de necessidade. Só pede quem está necessitando de alguma coisa. Se você pede é porque você está necessitando daquilo que você está pedindo. Aí dá um exemplo de uma criança para com uma mãe. A mãe, a criança quando quer uma coisa, o que ela faz? Ela pede para a mãe. E se ela não recebe? Aí a criança ela muda de nível. O que ela faz? Vai buscar. Se a mãe não deu, a criança quer ir lá buscar. Mas se a criança ainda não encontrou aquilo que ela foi buscar, o que ela faz? Ela fica batendo na porta. Mãe, mãe, eu quero, mãe, mãe, eu quero. Ou seja, fica persistindo. Ela sobe de um nível. Ela vai perseverando, batendo, como a pastora Ângela disse aí, perseverar na oração. Ou seja, a criança ela persevera, continua batendo na porta, até que a mãe abre a porta e fala: toma meu filho, vai brincar. Toma meu filho, o que você quer tá aqui. Então pedir só fala de necessidade. Você só pede alguma coisa aquilo que você necessita. Só que buscar não. Buscar fala de quê? De esforço para se alcançar aquilo que você deseja. Quem está entendendo? Dê glória a Deus aí. Então pedir fala de necessidade. Buscar fala de esforço de alcançar o seu objetivo. E bater? Bater fala de insistência, de perseverança. Bater é lutar pelo seu objetivo até o fim. Isso é bater, você lutar pelos seus objetivos até o fim. Não está vendo resposta, mas está continuando. Então o primeiro segredo que Jesus nos ensina aqui é pedir. Então o primeiro segredo da oração eficaz é pedir.
Olha só, anote aí. João 14, João 16, 24. Só o versículo só. João 16, 24. Jesus disse: até agora não tendes nada me pedido em meu nome. Se pedir, recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Hã? Jesus está dando uma direção ali, ó. Até agora, se nada, está comigo. Em outras palavras, até agora você está servindo a Cristo e não pediu nada a Ele? Peça para que a sua alegria seja completa. Olha o que Jesus está falando. Porque tem pessoas que estão com Jesus, mas não pedem. Com aquela falinha que eu falei. Ah, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o que eu estou passando. Deus sabe que eu necessito. Você sabia? Deixa eu falar uma coisa para você. Só para vocês aí que é aluno aí. Você sabia que essa frasinha aí, ó, Deus sabe de todas as coisas? Quem usou foi a serpente? É. Tem muitos usando a fala da serpente para se desculpar de alguma coisa. Por que você não fez isso para mim, irmão? Ah, Deus sabe de todas as coisas. Nossa, você marcou comigo, por que você não foi? Ah, Deus sabe de todas as coisas. Quem usou essa falinha foi a serpente, viu? É. A primeira palavrinha que apareceu foi a serpente que usou. Vai, Deus sabe de todas as coisas, come aí. Então muitas das vezes a pessoa usa as palavrinhas da serpente para justificar, para dar desculpa. Meu Deus, deixa pra lá, vamos continuar aqui. Então, tá falando aqui, ó. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pede e recebereis. Ó. Pede e recebereis. Para que a vossa alegria seja completa. Tem pessoas que estão alegres, é feliz em uma área, outra área não é feliz. Por quê? Porque, ah não, só isso daqui pra mim tá bom. Meu Deus, é isso mesmo. A vontade de Deus é que a nossa alegria seja completa. Ah, Deus já me deu isso daqui, não vou orar para isso daqui não. Em Tiago 4,2, coloque aí. Está dizendo assim. Tiago diz: nada tendes porque não pede. Ó. Olha o que está escrito no livro de Tiago. Tiago 4,2. Nada tendes porque não pede. Então tem coisas que ainda não veio na sua vida porque você não pediu. Meu Deus. É como uma pessoa, deixa eu dar um exemplo aqui. É como uma pessoa vai visitar um amigo ou uma amiga. Deixa eu dar um exemplo aqui. De repente o pastor convida a pessoa para ir na casa dele. A pessoa vai na casa dele. Senta no sofá de boa, bate papo, conversa. Aí a pessoa tem que ir embora. Certo? Aí a pessoa sai da casa do pastor e depois fala: nossa, eu fui na casa do pastor, nem sequer um copo d'água ele me deu. Você pediu? Eu te garanto, se você tivesse pedido um copo de água, o pastor te daria. Então assim é a mesma coisa para com Deus. Se você necessita, você tem que abrir a boca, falar: Deus, você sabe do que eu preciso, mas eu preciso disso aqui, Senhor. Me conceda isso que eu necessito, Pai. Você tem que falar. Então é a mesma coisa. Então tem pessoas que vai numa visita, não pede, mas depois sai falando: nossa, nem sequer um copo d'água me deu. Nem sequer um copo de suco me deu. Você pediu? Tá entendendo? Então é mais ou menos isso. Você tem que pedir. Se você quer, você tem que pedir. Você tem que abrir a sua boca. Só que tem um detalhe aqui em Tiago. Tiago ainda ele não diz: quem dos nossos pedidos deve ser feito com sabedoria e nada duvidando. Ó, Tiago 1, do 5 ao 6. Nós tem que pedir, mas com sabedoria. Hã? Ó, pede com sabedoria e não duvidando. Tem pessoas que não recebem, tá aí um dos motivos.
Tem pessoas que não recebem porque ela até pede, mas ela não tem a sabedoria para pedir. Pede com dúvida, achando que Deus não tem capacidade de cumprir aquilo que ela pede. Eu estou orando aqui, mas será que vai libertar o meu filho? Não sei não, tá dando trabalho. A pessoa acaba de orar. E tem detalhe, tem pessoa que até pede você na oração: irmão, olha pelo meu filho que tá dando trabalho, mas ela mesma não crê. Ela mesma não acredita. Não, mas meu filho está dando trabalho, sabe? Eu não sei mais o que eu faço. Eu nem sei mais se tem jeito na vida dele. Até ora, mas ora duvidando. Não achando que Deus não pode resolver aquela situação. Então tem pessoas que não recebem por quê? Porque ora com dúvida. Se a sua oração tiver dúvida, não vai receber. Porque a fé é o firme, fala de firme, de firmamento. Fé é a certeza, é a convicção daquilo que você espera vai acontecer. Então fé é isso, é o firme. Fala de base, de firmamento, não é na areia que fica balançando. É o firmamento, fala de firme. Convicção daquilo que vai acontecer. Isso é fé. Eu costumo dizer o quê? Que a fé é você colocar o pé e Deus vir em seguida colocar o chão. Primeiro você põe o pé, depois o Deus vem com o chão embaixo. Isso é fé. Você tem a convicção que Deus vai te sustentar naquilo que você está orando. Isso mesmo, Bruna. Não podemos com credulidade em nossos pedidos de oração. Então Tiago está nos alertando aqui. E ele fala com sabedoria. Por que sabedoria? Eu quero até ler esse livro, essa passagem de Tiago aqui rapidinho. Tiago 1. Deixa eu ver se eu acho aqui rápido. Só para você ter a noção que Tiago está falando. Ó, Tiago 1,6. Peça, porém, com fé e nada duvidando. Porque não adianta você pedir com fé e em seguida vem a dúvida. Pois que a dúvida é semelhante com a onda do mar. Olha só que forte. Ainda bem que eu peguei para ler. A dúvida é semelhante com uma onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha que esse homem vai alcançar alguma coisa do Senhor. Hã? Meu Deus, a dúvida é semelhante à onda do mar. A pessoa é levada, ó, não tem sustento. Você viu que nesse feriado aí perderam vidas. Por quê? Porque o mar levou. Então a credulidade é assim. A pessoa é levada pela dúvida. Ela não tem o firmamento, ela não tem a firmeza. E ele continua dizendo: pensa no homem sequer se vai receber alguma coisa com dúvida. Isso mesmo, pastor Ângelo. Pensa sequer se vai receber. Não vai receber. Porque é necessário, o livro de Hebreus diz assim: é necessário ter fé para agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário você ter fé para agradar a Deus. Então uma das maneiras de você agradar a Deus é basta você ter fé. Você já vai estar agradando a Deus se você ter fé. Ó, não suponha esse homem que alcançará alguma coisa. Meu Deus. Então a pessoa não alcança se tiver dúvida. E sem falar também que Tiago tem uma passagem que ele fala assim, que eu não acho agora aqui, que tem pessoas que não recebem também por quê? Porque nos pede mal. Tem pessoas que não recebem porque ela pede mal. Deixa eu arrumar aqui. Então tem pessoas que ela não vai receber porque pede mal. Como assim pede mal, evangelista Betão? Para os seus prazeres. Tiago ele fala assim, ó:
Pede e não recebeis, por quê? Porque pede mal. Pede para os seus próprios prazeres. Então tem oração que não vai funcionar se for só para te agradar. Isso mesmo, Fabiano. Como um grão de mostarda. E tem muitos que falam do tamanho do grão de mostarda, né? Você não quer como um grão de mostarda. Porque fala de semelhança. Como assim, como um grão de mostarda? O grão de mostarda ele é pequeno, é semelhante, pequeno. Ela começa pequeno, mas ela vai crescendo na sua caminhada com Deus. E você sabe que o grão de mostarda, ó, a colheita é grande. Então assim é a nossa fé. Tem que ser como? Semelhante ao grão de mostarda. Por mais que ela seja pequena, mas ela vai crescendo, ela tem que crescer dentro de você. Não pode ter espaço para dúvida. Quando ela está crescendo dentro de você, dúvida não alcança. Amém? E eu falei que em Tiago não consegui achar para não tomar tempo. Tiago ele fala, pede mal, porque pede pelos seus próprios prazeres. Então se o único beneficiado daquilo que você está pedindo vai ser só você, não vai ter nenhum momento de glória para Deus, nem para o seu próximo, muitas das vezes você não vai receber. Então aqui o segredo de pedir. Em 1 João 5,14, anote aí. Meu Deus, olha a paz. Em 1 João 5,14 está escrito assim. Esta é a confiança, ó. Não está falando esta é a dúvida. Esta é a confiança que temos para com Ele, para com Deus. Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Meu Deus. Esta é a confiança, a convicção, esta é a fé. Eu tenho a confiança que eu vou receber. Segundo a vontade de Deus. Porque tem coisas que não é da vontade de Deus. Tem coisas que você almeja, tem coisas que você deseja, mas não é a vontade de Deus. Então, o primeiro segredo é pedir. Então, se você está pedindo a Deus, se você crê, você vai receber. O segundo, que a hora está correndo, o tempo é nossos inimigos nesta hora, né? Segundo, o segredo de buscar. O segundo segredo da oração eficaz é buscar. Lucas 18:1. Jesus ensinou sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Ou seja, o recado de Jesus para a minha vida, para a sua vida é que não devemos parar de buscar. Temos que buscar intensamente. Então Lucas 18:1 está falando o quê? Daquela mulher que ela estava ali, ó, perseverando. Julga minha causa, juiz, julga minha causa. E ela estava, ó, indo buscar resultado. E em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo nos aconselhou dizendo, em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. É buscar com intensidade. Orar sem cessar é você buscar com intensidade até conseguir a sua vitória. Então você tem que estar orando com intensidade para que você possa conseguir a sua vitória. Em Jeremias 29:13. Em Jeremias 29:13 está escrito assim: o próprio Senhor nos revelou o segredo da vitória dizendo, olha só, buscai me acharei quando buscar de todo o vosso coração. Isso é bastante conhecida, mas também pouco explicada. Isso mesmo, Jocilei, isso mesmo, devemos ter objetividade na oração. E aqui em Jeremias 29:13, está dizendo ali, ó, o próprio Senhor nos revelou o segredo da vitória dizendo,
Buscar-me-ei e me acharei, quando buscar de todo o vosso coração. Isso é muito forte. Então não basta buscar. Se você buscar, você vai achar. Mas quando buscar de todo o coração, você tem que colocar amor naquilo que você está buscando. Quando você coloca amor naquilo que você está buscando, acontece. Quando você busca de todo o vosso coração, de toda a sua alma, toda a força, com tanta intensidade, você vai achar. Buscar-me-ei e me acharei, quando me buscar de coração. Quando você buscar de todo o vosso coração. Então tem que ser com amor. Com toda a dedicação. Você tem que colocar o seu coração naquilo que você está buscando. Então o segredo de bater. O terceiro segredo de bater. Eu falei de buscar, né? Já estava até falando pro terceiro, ó. Tô no segundo ainda. Que eu falei de Jeremias 29:13, né? Buscai o Senhor quando pode achar. Tem uma passagem de Isaías que fala, né? Buscai o Senhor enquanto ainda você se pode achar. Porque vai ter um momento que não vai encontrar. Aí vem o terceiro nível. O terceiro nível é bater. O segredo de bater. Amém? O terceiro segredo de uma oração eficaz é bater. A qual o Senhor vai dar uma referência aqui, ó, sobre a parábola do amigo importuno. Quem já leu essa passagem? Meu Deus, que amigo, hein? Jesus nos ensinou pelo meio da parábola do amigo importuno sobre a importância de se insistir em bater. Meu Deus. Quem conhece essa parábola do amigo importuno sabe que o amigo foi lá de madrugada na casa do amigo. Ó, eu tô com uma visita em casa, me dá pão. Meu Deus. Seu amigo falou que não, tá todo mundo deitado aqui, ninguém vai levantar não. Volta outro dia. E o amigo dele, ó, insistiu. E até que ele vai ali, ó, batendo. Vou ter que ler. Lucas 11. Verso 5. Disse-lhe ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e esse for procurar à meia-noite, olha só, foi procurar à meia-noite e lhe dizer: amigo, empresta 3 pães? Pois meu amigo, chegando de viagem, procurou e não tem nada para oferecer. E outro, deixa eu ver, tenho nada para oferecer. E outro lhe responderá de lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar para te dar. Digo-vos que, se não levantar para dar, pois ao seu amigo todavia fará por causa da importunação, que dará tudo o que tiver na sua necessidade. Então ele fala o quê? Ó, o amigo tá lá e não tem não? Mas já tá todo mundo deitado. Eu tô com uma pessoa lá, ó. Eu tô com uma visita. E eu preciso alimentar. E você tem. Você não tá entendendo, né? Tem pessoas lá atrás que está necessitando do teu pão, do teu alimento, da tua palavra, da palavra de Deus que há em você, para que ela possa ser alimentada lá atrás. E você vai negar? Aquele homem estava negando. Já está tarde, já é meia-noite. Está todo mundo deitado, mas mesmo assim, aquele amigo importuno começou a bater, insistir. E ele pegou já cansado de ouvir bater, ele pega, ó, toma. E ele pediu 3 pães. Meu Deus, eu nem vou focar nos 3 pães aqui não. Então ele ficou insistindo ali. Ele ficou batendo.
Até seu amigo se levantar, não, deixa eu entregar logo, senão não vai deixar em paz. Eu falei daquela mulher também, que está vestindo de Senhor, juiz, julga a minha causa. Ele, deixa para outro dia. E ela ficou insistindo, perseverando. Sabe de uma coisa que o juiz falou? Deixa eu resolver já o caso dela, assim ela deixa eu livre, deixa eu em paz. Foi a mesma coisa do amigo importuno. Deixa eu dar logo esses 3 pãozinhos para ver se ele deixa eu em paz. Meu Deus. E a porta se abriu para aquele amigo. Por quê? Porque ele perseverou batendo. Meu Deus do céu, viu? Então, o terceiro segredo da oração eficaz é bater. Em Romanos 12:12, anote aí. Paulo diz: alegrai-vos na esperança, seja paciente na tribulação, perseverai na oração. Ó, alegrai na esperança. Isso é muito forte, porque esperança vem da palavra grega de esperançar. É você estar ansioso com alegria. É como uma pessoa que fica anos sem se ver uma pessoa e ela fica sabendo que está ali. Você já deve ter visto isso bastante em filme. A pessoa está ali no aeroporto aguardando aquela pessoa que ela vai se encontrar com alegria. Está esperançoso. Como será que quando vou ver ela, o que vai acontecer comigo? Ou seja, está falando, alegrai-vos na esperança. Você está esperançoso, com alegria. Você tem que ter alegria no meio da oração, mesmo que ainda você não viu. Mas você tem que estar esperando com alegria. Como aquela pessoa que está ali no aeroporto para receber alguém e ela está ali com alegria, esperançosa, doido para poder abraçar, para conversar. Assim eu e você tem que esperar. Alegrai na esperança e seja paciente na tribulação. Ou seja, mesmo assim você estando alegre, vai vir algo que vai deixar você triste. Porque as tribulações vêm dizendo que você não é ninguém, que você não vai conseguir nada, que Deus não é na sua vida. Mas a alegria é tão grande que você continua perseverando no meio da tribulação. Olha só que forte. Alegrai-vos na esperança e seja paciente na tribulação. Como você é paciente? Perseverando na oração. Quando eu persevero na oração, com mais você vai perseverando na oração, você vai se alegrando, dizendo, meu momento vai chegar, a minha hora vai chegar. É por isso que é bom quando uma pessoa está contando um testemunho. É por isso que quando Deus faz algo na sua vida, você tem que se dar o testemunho na igreja. Por quê? Porque às vezes uma pessoa que está orando há tanto tempo lá atrás, está parando, querendo parar de orar, querendo desistir. Mas quando ela deu um testemunho, não, peraí, se Deus fez na vida dela, vai fazer na minha vida também. Se Deus trabalhou na vida dele, o próximo será eu. Ou seja, por quê? Porque através de um testemunho ali, a pessoa vai ter esperança, vai gerar esperança. Mas peraí, se aconteceu na vida dela, por que não vai acontecer comigo? Claro que vai acontecer, eu vou continuar batendo até encontrar, até essa porta abrir. Então está falando ali, alegrai-vos na esperança e seja paciente na tribulação. Você tem que ser paciente, não pode ficar irado, inquieto. Você tem que ser paciente e perseverar na oração, através da oração, amém? Quero estar já querendo concluir aqui, porque o horário já está 9 horas em ponto aqui. Em Colossenses 4:2, isso mesmo, pastor Aline, testemunho é vitamina. Colossenses 4:2, olha só o que Colossenses 4:2 está dizendo. Mais uma vez, Paulo ele nos aconselha dizendo: perseverai na oração, velando nela com ação de graça. Lembra que eu falei da aula passada? A ação de graça tem que estar acompanhado através da oração. Perseverai na oração e velando nela. Velando é você estar ali, sempre. Não é orar uma vez, desistir, orar uma semana, um mês e desistir. Não. Você está perseverando na oração e com ação de graça, já agradecendo. Senhor, eu creio, Senhor. Como falei aqui, deu a referência do esposo, da esposa, do filho. Eu creio que o meu filho vai estar aqui, adorando o Senhor. Está ali, eu creio, Senhor, que o meu filho vai estar aqui orando junto contigo. Eu creio. Verdade. Isso mesmo, pastor André. Vamos esticar então 15 minutos então.
Então vamos lá, lembra que eu falei lá no começo, lá atrás, que essa passagem é bastante pregada, mas bastante conhecida, mas poucas vezes explicada, ou sequer explicada? Vamos lá então. Porque eu falei que essa passagem não é para todo mundo. Você vai entender agora. Mateus 7, né? Para nós finalizar aqui essa sessão desta aula falando sobre oração, amém? Jesus, o tema, Jesus ele incita a orar. Pedi e dai-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, abre-se-á. Ou qual dentre vós é homem que, se porventura o seu filho pedir pão, dará pedra? Presta atenção numa coisa, anote isso, passa um risquinho aí. Pedir pão, coloca no pão aí um risquinho aí, na sua Bíblia. Se seu filho pedir pão, lhe dará pedra? Se seu filho pedir peixe, anote um risquinho no peixe. Pedir peixe, dará uma cobra? Ora, se vós sois maus, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Repare bem aqui. O que ele está falando aqui? Está falando de alimento. Amém? E por que eu falei que não é para todo mundo? Primeiro, vamos ver essa passagem paralela lá em Lucas 11. Que Lucas, ele, por ser médico, cirurgião, ele é bem detalhado naquilo que ele escreve. Olha só a revelação onde se encontra em Lucas 11. Por que essa passagem não é para todo mundo? Primeiro, não vou contar agora não, vamos lá. Lucas 11. Jesus incita a orar, de novo o tema, só que é o verso 9 agora. Pois vos digo, pedi e dai-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, olha só, e a quem bate, abri-se-lhe-á. Qual dentre vós é pai que seu filho pedir pão, anote isso, dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, dará no lugar do peixe uma cobra? Ou se pedir um ovo, aqui tem 3, lá tem 2, e se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós sendo mal, sabe dar boas dádivas para os vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então deixa eu falar a primeira revelação aqui. A primeira revelação é essa. Jesus ele fala de alimentos. Alimentos, pão, peixe e ovo. Guarde isso. Segundo, detalhe, ele fala do que? Pai vê o filho. Guarde isso. Pai vê o filho. Então, por que nem é para todo mundo essa passagem? Eu quero estar falando aqui primeiro. Por que não é para todo mundo? Porque não é para todo mundo que se pedir, vai ter. Se buscar, vai encontrar. Se bater, vai se abrir, se usar. Por que não é para todo mundo? Primeiro, essa passagem está falando, sabe do quê? Para quem é filho. Jesus ele está falando para quem é filho. Em primeiro lugar, essa passagem é para aqueles que é filho. Não para aqueles que é conhecido, não para aqueles que é multidão. Não, para aquele que é filho. Porque tem pessoas que só vai, pede, recebe e vai embora. Tem, lógico que tem. Se não funcionou, vai num terreiro, vai num letarô, vai alguma coisa. Porque ela só quer receber.
Se não deu certo na igreja, vai no terreiro. Se não deu certo no terreiro, vai ler mão. Vê meu signo aí, porque tem muitos crentes aí que ficam presos em signo. Não sei por que isso, mas não é história para isso agora. Ou seja, o que ele está falando aqui? Tem que ser filho. Ele está falando o quê? Qual é o pai? Olha só. Que vê seu filho necessitando de pão, vai dar pedra? Não. Claro que não. Se vê seu filho precisando de peixe, vai dar cobra? Não. Se vê seu filho precisando de ovo, vai dar escorpião? Não. Primeiro está falando o quê? De filho. Então a primeira coisa que você tem que anotar aí, essa passagem para aquele que é filho. Segundo, porque não é para todo mundo isso daqui? Anote só, lembra que eu falei para você anotar? Pão, peixe e ovo? Está falando do quê? Alimento. E quando Jesus ele fala do alimento, ele fala do alimento espiritual. Quando ele fala, imagine o vosso Pai Celestial. Perceberam? Imagine, ó, vou ler aqui, ó. Imagine o seu Pai Celestial. Dará o quê? O Espírito Santo àqueles que pedirem. Então tá falando de bênçãos espirituais aqui. Essa passagem não está falando de bênçãos materiais. Não que você não pode pedir bênçãos materiais. Pode sim, porque lá em Mateus 6, Jesus ele fala da bênção materiais. O Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, ou seja, a necessidade do cada dia. Nos dai hoje. Ali está falando das bênçãos. Então, essa daqui, a oração do Pai Nosso, pode servir para todo mundo. Você orando a Deus, se pedir pão, Deus vai te dar. Se você esquecer de orar para Deus, Deus também vai te dar pão, eu te garanto. É por isso que muitos falam assim, nossa, tem pessoas que têm isso e eu não tenho. Tem pessoas que nem servem a Deus. Nem busca a Deus. Eu estou 10 anos na igreja, Deus até agora não me deu nada. Porque Deus, como Ele é criador, Ele dá para quem Ele quer. Ele dá para ímpio, dá para servo, dá para os seus filhos, como criador. Então tem pessoas que nem têm intimidade com Deus, é bem de vida. Porque fala dali do Pai Nosso. Então tem coisas que você não orar, Deus pode te dar, até você não orando. Mas quando chega nessa passagem, ele está falando primeiro para quem é filho. Imagine o Pai que é celestial, dará aos seus filhos. Então, para aquele que é filho. E aqui são alimentos espirituais, porque ele fala assim, ó. Quanto mais o Pai Celestial que dará o quê? O que ele vai dar? O Espírito Santo. Meu Deus. Então, se você buscar os dons celestial, se você buscar o dom de falar em língua, se você buscar dons o fruto do Espírito, aquilo se você buscar, se você pedir, ele está falando, ó, os dons espirituais sim. Esse dom espiritual sim, todo aquele que pedir vai receber. Todo aquele que buscar vai encontrar. Todo aquele que bater, abrir-se-vos-á, e Deus dará o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai fazer na sua vida. Então essa passagem não é para todo mundo, primeiro é para aquele que é filho. Se você é filho de Deus e não criatura de Deus, você vai receber. Se você pedir, insistir, perseverar, vai ter. Porque tem pessoas que é assim, só pede. Nossa Deus, nem para você me dar uma voz como dessa pessoa. Nem para você dar essa sabedoria como desta pessoa. Eu queria pregar como esse fulano. Eu queria cantar como esse ciclano. Mas eu te pergunto, você já buscou? Porque não adianta você almejar, falar, não quero... Estou dando um exemplo aqui porque eu estou falando com o ministro. Mulheres, homens de Deus, então estou usando esse exemplo. Então se você tem um almejo para cantar, para pregar, para fazer qualquer tipo de obra do Senhor, se você orar, buscar, pedir,
Teve uma pessoa que eu fui ministrar numa igreja da outra vez e falou assim, nossa irmão, eu queria pregar que nem você. Como que eu faço para pregar que nem você? Eu falei, você lê Bíblia? Não. Se a pessoa não consegue nem sequer ler uma Bíblia, vai conseguir falar o quê? Você tem que buscar o quê? Você tem que buscar conhecimento, você tem que meditar na palavra de Deus, eu falando com ele ali. Não, irmão, você tem que buscar mais de Deus, você vai ter que buscar a presença de Deus, aí se for da vontade de Deus, Deus vai te dar algo, se você está se desenvolvendo mais, mas você tem que buscar. Mas não adianta você ficar admirando pessoas e não fazer por onde. Eu falei, você lê Bíblia? Não. Você tem algum livro, algum manual, você pode estar aprendendo um pouquinho da palavra de Deus? Não. Então não adianta. Não adianta você só pedir, deixa eu cantar que nem essa pessoa, me dá uma voz maravilhosa, me deixa eu pregar assim, me deixa fazer isso, aquilo, mas se você não buscar atrás. Porque tem pessoas que até admiram fulano, ciclano, nossa, eu queria uma voz dessa, eu queria cantar que nem essa pessoa canta, mas o que você tem feito? Você tem conhecido qual tipo de voz que você tem? Se você é bom no grave, se é bom no médio. Você tem feito algum tipo de aula? Você tem buscado alguns vídeos aí de técnica de voz, alguma coisa? Você tem buscado alguma coisa para que você possa estar se encaixando no perfil daquela pessoa que você admira tanto? Ou seja, você tem que buscar. Quer pregar que nem fulano? Tem que buscar. Quer cantar que nem ciclano? Você tem que buscar. Antigamente, no meu começo de ministério, eu gastava dinheiro com qualquer coisa. Aí eu falei, não, sabe de uma coisa? Se eu quero isso, mais de Deus, eu vou procurar conhecer a Deus. Comecei a investir em alguma coisa, alguns DVD, alguns estudos, comecei a meditar a Bíblia, ou seja, isso é buscar. Por quê? Porque eu não posso falar coisas que não estão na Bíblia. Porque se você não buscar, raramente você vai receber oportunidade. Mas para receber oportunidade, você tem que buscar. Porque não adianta nada você não buscar e querer que Deus te dê a oportunidade. Busque preparação. Tem um texto que eu postei numa postagem de foto já lá atrás, lá no meu Face, e eu coloquei assim: busque preparação e não oportunidade. Porque quando você tiver... E eu coloquei, busque preparação. Tá dando transferência aqui. Eu coloquei busque. Aí eu coloquei busque preparação e não oportunidade. Porque tem gente que busca oportunidade, mas não a preparação. Porque quando a preparação vir, quando a oportunidade vir, você já vai estar preparado. Então primeiro você tem que buscar preparação. Se preparar para que Deus venha colocar na sua vida oportunidade. Não querer buscar oportunidade. Porque tem pessoas que é assim, eu vou na tua igreja para ver se eu recebo uma oportunidade para cantar. Eu vou estar... eu tá dando transferência aqui, eu arrumei. Eu vou ali na tal igreja para ver se eu recebo uma oportunidade para pregar, para dar uma saudação. Eu vou ali na igreja para ver se eu tenho uma oportunidade para louvar. Não, você tem que buscar a preparação, não oportunidade. Porque quando você estiver preparado, Deus vai colocar a oportunidade na sua vida. Amém? Então é isso que eu estou falando. Buscar isso, você investir naquilo que você almeja, naquilo que você deseja. Então investe. Investe em você mesmo. Porque o mais caro, já vi uma pessoa falar, nossa, os livros são caros. Não. Livros saem mais barato do que a ignorância. Não existe livro caro. Não existe estudo caro, aula de canto cara. Caro mesmo é a ignorância. Quando você é ignorante naquilo que você não entende, sai muito caro. Amém? Então, buscar, você tem que buscar. Se você tem um almejo para louvar, você tem que buscar, conhecer qual a sua voz, qual a sua técnica, qual tipo de voz você consegue alcançar. Ou seja, se você prega, você tem que pregar, você tem que estudar a palavra de Deus, conhecer, comprar um dicionário bíblico,
para você saber aquilo que você está lendo, saber o significado daquilo que você está lendo, você entender, assiste vídeo. Hoje a internet disponibiliza vários vídeos de técnica, de vários livros de estudo bíblico que você pode estar se adaptando. Ou seja, você tem que buscar e bater, eu falei, bater e insistir até conseguir. Quero estar finalizando aqui, dizendo que sobre esses 3 níveis. Conclusão: a resposta de pedir é receber. Então, quando você pede, você recebe. A resposta de buscar é sempre achar. Amém? E a resposta de bater é sempre se abrir. Portanto, peça, busca, basta, insista e não pare, seja perseverante, pois a vitória virá em seu favor. Amém? Então, esta foi a finalização da aula da semana passada falando a respeito da oração. Eu sei que é básico, mas vai estar aprimorando o conhecimento dos irmãos, e eu creio que nós vamos estar passando para a próxima aula, que eu quero estar falando a respeito da intercessão. Amém? Por isso tem que ser por etapa. Eu falei de oração, qual é o significado de oração e a importância da oração. Falei sobre esses 3 níveis de oração, que é pedir, buscar e bater, que cada um é diferente do outro, um nível mais avançado que o outro, que esse versículo, essa passagem não é para todo mundo, é para aquele que é filho de Deus, e aqui está falando do não material, e sim do espiritual. Então, se você pedir dom para Deus, se você pedir talentos para Deus, se você perseverar, se Deus vê o seu coração, se está na obra dele, se está na vontade dele, ou é porque você acha legal, ou é porque você acha bonito, aí não vai conseguir, amém? Porque a palavra de Deus diz: pedir com sabedoria. Lembra que eu falei de Tiago? Pede. Vou repetir, Bruno. Pede com sabedoria. Eu falei assim, ó. A conclusão, coloca aí. A resposta de pedir é receber. A resposta de buscar é achar. A resposta de bater é se abrir. Amém? A resposta de pedir é receber. A resposta de buscar é achar. A resposta de bater é se abrir. Então, portanto, peça, busque e bata, insista e persevere, que Deus dará a sua vitória. Amém? Então, se você tem um desejo na obra do Senhor, eu lembro de uma coisa que no começo da minha caminhada com Deus, eu lembro até hoje que eu já, pela misericórdia do Senhor, já tem uns 10 anos que eu sirvo ao Senhor, mas eu lembro que nos meus primeiros meses ali que eu estava buscando a Deus, eu ia em tudo, eu ia para a igreja de segunda a segunda, porque queria buscar Deus, eu não tinha entendimento, eu achava que tinha que estar dentro da igreja de segunda a segunda. Ficava buscando Deus de segunda a segunda. Ia para a igreja se não tinha na igreja que tinha na terça, se não tinha igreja da terça, ia na igreja da quarta. Eu ficava indo, mas de segunda a segunda trancado dentro da igreja. E eu ia bastante também para vigília, culto no lar também, eu ia bastante no culto no lar, tinha um ponto de pregação. E quando eu ia para aquele ponto de pregação, eu lembro a inocência, Deus, ainda bem que Deus não leva o tempo da ignorância, né, como diz Romanos. Aí uma pessoa ali, toda vez que eu estava no ponto de pregação ali, a pessoa pegava e falava, e eu era buscando a Deus, orando, Deus, eu quero falar em línguas, Senhor, eu vejo as pessoas, coisa linda, as pessoas falando em línguas e tal. No meu comecinho, na caminhada com Deus. Não, Deus, eu quero isso, eu quero falar em língua. Aí nesse ponto de pregação lá, a pessoa que está na direção pega, irmão, agora vamos chegar, buscar a presença de Deus, que o Espírito Santo vai descer nesse lugar e tal. Aquele que não fala em língua vai falar em língua e tal. Aí tá tudo ali buscando. Aí de repente o irmão encosta em mim no meu ombro e fala assim, irmão, que fala em língua? Começa falando a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Olha as ideias. Fala glória a Deus até sua língua enrolar. Meu Deus. Falei, irmão, não, dá glória, vai dando glória a Deus até sua língua enrolar. Falei, meu Deus, é? É. Aí ficava lá. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Olha as ideias. Não foi dessa vez. Vem sábado aí, irmão, que Deus vai te usar. Vem sábado aí, irmão. Aí sabe uma coisa?
Falei, sabe de uma coisa? Isso daí não é pra mim não. Já orei, já pedi pra Deus, já falei a falinha da serpente. Deus sabe de todas as coisas. Isso daí não é pra mim não. Isso daí não é pra mim não. Deixa quieto, deixa pra lá. Aí comecei a esmorecer. Aí tinha um sábado que eu ia, outro sábado não ia. Quem estava na segunda dentro da igreja estava 3, 4 dias só. Ah, que dá licença, meu, tá todo mundo falando lindo, da hora, o pessoal rodando ali, nada. E eu falei, não, isso daí não é pra mim não. Aí quando teve a oportunidade, o irmão falou assim, ó, você pode abrir o culto no ponto de pregação sábado que vem e tal. Eu, beleza. Tranquilo. Aí eu fui. Aí chegou naquele culto, aí no comecinho do culto, da abertura, tá todo mundo de joelho no chão, orando. Era uns 15 minutinhos de oração, orando, de joelho no chão e tal. Aí depois eu abri a palavra inicial, trouxe uma palavra, depois eu vamos orar e tal, para dar início desse culto, vamos. Aí orando ali, e conforme eu estava orando ali a Deus, comecei a falar em língua, a minha língua começou a enrolar naturalmente. E ali comecei a falar enrolado, comecei a morder meus lábios, que eu tentava parar e não conseguia, achava aquele estranho. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu falando na minha mente, meu Deus, o que é isso? E tentava orar, a oração não saía, não fluía. Ou seja, foi Deus. Não precisou eu ficar toda hora persistindo. Então, ou seja, tem coisas que é no momento de Deus. É no tempo dele. Aí no domingo, eu fui para a minha igreja, a qual eu já fazia parte, e eu estava junto com os jovens, eu fazia parte dos jovens. Aí falou ali no domingo, falou assim, ó, hoje é culto de ceia, eu vou colocar os jovens para orar. O líder falou, jovens, você tem que orar. Vocês tem que, alguns com vergonha, não, manda ele, manda ele. Aí falou assim, ó, vai você, Beto, começa você orando. E eu ali na abertura do culto, orando a Deus, de repente de novo aquela coisa vem. Comecei a morder meus lábios, cortei todos meus lábios aqui. Comecei a falar enrolado, tentava orar, não parar, não dava. Mordia a ponta da língua. Ali depois eu fiquei, ó, uns 7 minutos que eu tirei até o microfone assim e fiquei ali, ó. Daquele tempo pra cá Deus afirmou. Ou seja, foi no tempo dele. Então se você está precisando de algo da parte de Deus, espere o tempo do Senhor Jesus, amém? Então é isso que eu queria falar para os irmãos, que semana que vem vamos estar falando de batalha espiritual. Então, se preparem, amém?